Conservação da quantidade de movimento linear, análise diferencial. Nós temos aqui um elemento diferencial. Nós temos o ρ1 na direção x, na posição x, um ρu na posição x mais delta-x. Mesma coisa acontece com ρv em y, ρv em y mais delta-y, ρw em z e ρw em z mais delta-z. Tá? O delta-x, delta-y e delta-z. Na análise integral da quantidade de movimento linear, nós temos essa equação aqui. Somatória das forças é igual, né, a taxa da variação da quantidade de movimento linear no volume de controle, mais a variação líquida do fluxo de quantidade de movimento linear através da superfície de controle. Bom, somatória das forças, vamos deixar ela aqui por enquanto parada, aqui não tem as integrais. Vamos pegar esse primeiro termo aqui, termo do transitório. Tá? Essa integral aqui vai se transformar numa derivada de ρu dt vezes o dv delta-x vezes delta-y delta-z. Tá? Então é assim que a gente passa de uma forma integral para uma forma diferencial. Existe outro jeito de fazer também. Tá? Então, ó, analisando o fluxo na direção x através da superfície de controle 1, tá? Na posição x. Controle na superfície 2 é na direção x, mas é o x mais delta-x. Ok? Olha só. O u, esse u aqui, o ux e o ux mais delta-x, eles são positivos. Ok? Entretanto, ó, esse v vezes dA é negativo, por isso que está negativo aqui. Porque esse aqui, eles estão com um ângulo de 180 graus. Esse v vezes dA está com um ângulo de 0 grau, então por isso que aqui ficou positivo. Tá? E a área é ΔY ΔZ. Agora, ó, aqui é na direção Y, tá? Superfície volume controle 3, tá? Direção Y, tá? Então, olha, na superfície controle 3, nós temos o menos o Y, tá? Que não, perdão, é na direção X e direção X, mas na superfície controle 3 e superfície controle 4. Tá? Ainda é tudo direção x, sim. Tá? Então nós temos a velocidade u, tá? Na superfície de controle 3, então seria menos u na posição y, esse ρ e esse v agora é o v do y, da posição y. Tá? Ele é negativo porque esse v está entrando, tá para a direita, e essa normal, a área, está para a esquerda. Tá? Então, o produto é negativo. Aqui nós temos o uy mais ΔY vezes o ρv y mais ΔY vezes ΔX e ΔZ. Tá? Esse v é a projeção do vetor velocidade em y. Tá? Análise do fluxo na direção x da superfície de controle 5 e 6. Tá? Então, é o u na posição z, é o u na posição z mais ΔZ, porque são as componentes, tá? Mais o VDA é o ρw, é o w na posição z, e é o w na posição z mais ΔZ. Lembrando que esse w na posição z, ele está entrando e essa área está saindo, então negativo, porque é um ângulo de 180 graus. O WZ mais ΔZ vezes ΔX ΔZ é positivo, porque os dois estão saindo. Bom, agora nós vamos juntar essa integral da superfície de controle, tá? Em direção x, de todas as superfícies. Tá? Aqui juntando a superfície 1 e 2, esse aqui é a superfície 3 e 4, e esse de baixo a superfície 5 e 6. Ok? Bom, e agora nós vamos pegar o quê? A equação da quantidade de movimento linear, então o somatório das forças em x é igual a
quantidade de movimento linear que varia com o tempo dentro do volume de controle, mais a quantidade de movimento linear através da superfície de controle. Tudo isso ainda na direção X, só na direção X, tá? A gente não vai fazer na direção Y nem na direção Z, porque depois sai por analogia. Tá? Nós vamos dividir tudo por ΔX, ΔY e ΔZ, então vai ficar as forças divididas pelo volume, aqui fica essa derivada e aqui ficam esses termos aqui, tá? O x mais ΔX, né, da posição x mais ΔX, menos a posição x dividido por ΔX. Aqui, o y mais ΔY e o v mais ΔY, né, menos o y em relação a ΔY. Mesma coisa acontece aqui com o e W. Tá? Então, nós vamos ter aqui, esse F minúsculo é força por unidade de volume. Tá? Então, a soma das forças por unidade de volume é igual à derivada de ρu ΔT. E aí a gente vai aplicar limite, tá? Porque ficou aqui tudo que tem x e o ΔX. Aqui o que tem y ficou ΔY e o que tem z ficou ΔZ. Então, o primeiro é ΔX tendendo a zero, o segundo ΔY tendendo a zero e o terceiro é o ΔZ tendendo a zero. Bom, então a equação da quantidade de movimento linear fica, né? A soma das forças é igual a essas derivadas aqui, ó. E isso aqui é a derivada de produto. A derivada de ρu em relação ao tempo é a derivada de ρ vezes u mais ρ vezes a derivada de u em relação a t. Aqui nós temos três derivadas, derivada de produto de três termos. Aqui também e aqui também. Mas vamos ver o que vai acontecer, ó. Aqui foi separado, ó. A gente desenvolveu a derivada do produto, ó. Ρ vezes a derivada de u em relação a t, mais u vezes a derivada de ρ em relação a t. Aqui, ρu vezes a derivada de u em relação a x, mais esse u aqui da derivada vezes a derivada do ρu em relação a x. Mais ρv vezes a derivada de u em relação a y, e aqui ficou o contrário, u vezes a derivada de ρv em relação a y. E aqui é a mesma coisa, tá? ρw vezes du dz, mais u vezes a derivada de ρw em relação a z. Mas olha só, o segundo termo da equação da conservação da massa, tá? Quer dizer, o segundo termo que está embaixo ali é a equação da conservação da massa. Esse aqui, ó, que nós temos essas derivadas aqui, tá? Isso é igual a zero. Tá? Então, ó, o segundo termo da adição do slide anterior vai ser igual a zero. O que vai sobrar? Tá? Vai sobrar só o primeiro termo. Soma das forças é igual a ρ du dt, mais ρu du dx, mais ρv du dy, mais ρw du dz. Mas quem que é isso aqui? Tá? É uma densidade, né, que multiplica essas derivadas aqui. Então, essa derivada das velocidades em relação ao tempo e aqui em relação à posição. Então, você tem uma aceleração local, du dt, e em relação à posição tem uma aceleração convectiva, ou seja, você pode não ter variação com o tempo, ser regime permanente, então esse du dt seria zero, mas poderia ter a aceleração que varia com a posição. Onde isso ocorre? Tá? Muito comum onde tem variação de seção, tá? Então é normal isso acontecer. Aí o fluido pode estar, se ele passar por uma seção menor, ele vai ser acelerado. Se ele passar por uma seção maior, ele é desacelerado, ok? É mais comum a gente ver em física só a derivada da velocidade em relação ao tempo, né? Mas a gente tem em relação à posição também. Então, aceleração na direção x é uma derivada total de u em relação ao tempo, ou também é chamada substancial. Tá? Então, tem aqui a local e a convectiva. Então, a equação da quantidade de movimento linear na direção x é igual à soma das forças em x, tá? Por unidade de volume, é igual a ρ vezes a derivada total de u em relação ao tempo.
fica só isso. Olha como é diferente daquilo que nós vimos, como era a equação da quantidade de movimento linear no início da aula. Tá? Então, indo para o próximo slide, ó, o que é feito em x também serve para y, só que aí é a derivada de v. Também serve para z, que é a derivada de w em relação ao tempo, tá? A derivada total. Então, nós temos aqui a aceleração em x, tá? O termo local, que varia com o tempo, quer dizer, esse aqui é a total, tá? Esse aqui que é local, e os três últimos termos são as convectivas. A aceleração em y, tá? A local e a convectiva. E a aceleração em z, nós temos a local e a convectiva. Beleza? Então, basicamente, para calcular a aceleração de um fluido, é só saber derivar a velocidade em relação às posições aí. Tá? Então, nós temos aí, ó, a equação da quantidade de movimento linear na forma vetorial fica a soma das forças na forma vetorial por unidade de volume é igual a ρ dv dt, tá? Derivada total, que é igual a ρ vezes a. Fica só isso. Tá? Essa derivada na forma vetorial, que é o A, também é o A, isso aqui é o A, tá? A é igual a dv dt, você tem a derivada na forma a aceleração local, mais esse divergente, né, de uma vetor velocidade, que esse termo aqui, esse último termo, é a aceleração convectiva, ok? Então é só isso. Então é essa equação que é diferente da outra. Na outra tem a somatória das forças, tá? E é igual lá, tem uma integral, é igual a uma integral, que varia da quantidade de movimento com o tempo, dentro do volume de controle, mais a integral, outra integral da quantidade de movimento, só que a quantidade de movimento que passa através da superfície de controle, ok? Aqui está na forma diferencial. Bom, então nós temos aí a derivada total em coordenadas cartesianas, tá? Fica desse jeito. A gente vai usar mais, quando a gente for trabalhar os exercícios, tá? Já usa aqui, ó, pronto, desse jeito aqui, tá? Se for coordenadas cartesianas, tá? A direção x, y e z. Não tem que ficar reduzindo nada não, só passei para vocês entenderem como que é. Derivada total em coordenadas cilíndricas, tá? Então nós temos a derivada da velocidade em relação ao tempo, derivada total, isso aqui é uma aceleração, tá? Esqueçam disso. Então você tem a derivada da velocidade em relação ao tempo, uma aceleração local, e aqui a aceleração convectiva. Então é o VR vezes a derivada de V em relação a R, mais Vθ sobre R, vezes a derivada de V em relação a θ, mais Vz, vezes a derivada de V em relação a Z, tá? Vetor. E aí, ó, a derivada total em coordenadas cilíndricas, tá? Na direção radial, é tudo isso aqui, dá um pouquinho de trabalho. Na direção circunferencial, é este outro termo aqui. E na direção Z, é este termo aqui de baixo, ok? Então a gente vai usar, se for em coordenadas cilíndricas, a gente vai usar essas equações aqui prontas, tá? Bom, e agora eu quero que vocês entendam o conjunto de tudo, o que vocês já estudaram, tá? O que vocês estão estudando, e só, porque depois o que vai estudar não tem jeito, né? Só depois mesmo. Então, ó, quando vocês fizeram mecânica dos fluidos 1, vocês estudaram a estática dos fluidos. Vocês estudaram, por exemplo, para calcular a pressão lá embaixo, né, tantos 3 metros de profundidade da água, qual era a pressão. Então vocês lembram que tem um perfil de pressão que vai aumentando linearmente, tá? Então tem um gradiente de pressão de acordo com a profundidade, tá? E qual é a única força que estava atuando lá? A aceleração da gravidade, tá? E com fluido parado. Então essa é a equação de estática dos fluidos, tá? Com ela se resolve, né, os exercícios geralmente nessa situação. O que está acontecendo agora? O fluido está em movimento, é um fluido perfeito ainda, né? Não tem as tensões, as forças de cisalhamento, tá? Então esse menos ΔP mais ρg, ou seja, o gradiente de pressão mais a força, peso,
é igual ao somatório de umas forças. Ou seja, por quê? Porque está tendo movimento. E quem é esse somatório de F? É esse ρ dv dt, que é a mesma coisa que ρ vezes A, aceleração. Tá? Então, ó, nós temos essa equação que é o dv dt, tá? Passando ela de uma outra forma, dividindo tudo por ρ, tá? Nós temos isso aqui, uma aceleração. Tá? Esse dv dt é essa forma aqui vetorial da aceleração, que vai ficar desse jeito aqui, tá? É só um malabarismo com as equações, ok? Bom, então a equação de Euler em coordenadas cartesianas fica desse jeito, tá? O gradiente de pressão mais a aceleração da gravidade tem a aceleração do fluido que está sujeito. A mesma coisa acontece na direção Y e o mesmo ocorre na direção Z. A equação de Euler em coordenadas cilíndricas tem ela na direção radial, na direção circunferencial e na direção Z. Ok? Bom, acho que aqui acabou.